vocês, tudo bem? Nós estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro de Mateus, no capítulo 8, e nós estaremos lendo a partir do versículo 18, que diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Veja bem, um escriba. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Nós nos deparamos aqui com uma passagem que Jesus Cristo, ele era seguido de grande multidão e ele passa para outra margem do rio. E aí um escriba chega até ele e diz: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Aí Jesus, sabendo que por ser escriba, ele era uma pessoa bem respeitada na sociedade da época, escriba, os fariseus, os saduceus, os essênios, que eram das principais seitas judaicas, e Jesus olha para ele e diz que raposa tem covil, as aves do céu têm ninho, porém Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo para o escriba: você tem certeza que quer me seguir? Você tem convicção que quer estar comigo? Eu não tenho onde repousar, não tenho morada certa. Então Jesus Cristo, ele faz essa declaração. E aí, continuando, diz que outro discípulo disse a ele: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Aí Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus não está aqui proibindo ele sepultar um ente querido, o pai que estava morto. Na verdade, isso aqui é uma tradição. Por exemplo, a explicação aqui no versículo 2. Esta expressão de Jesus significa: deixa os espiritualmente mortos sepultar os fisicamente mortos. O discípulo do versículo 21 provavelmente queria ficar com seu pai idoso e incrédulo até que este morresse. Era uma tradição da época, uma pessoa querer cuidar de um ente querido que já estava à beira da morte, esperando alguns dias para morrer, e ficar lá para cuidar dessa pessoa e sepultá-la. Porém, neste caso, um discípulo queria seguir Jesus, queria estar com Jesus, mas Jesus estava sondando o seu coração para saber se era 100% aquela dedicação, se era isso realmente que aquele discípulo queria. E aí Jesus diz: deixa que os mortos sepulte os seus mortos. Então Jesus não está aqui, isso aqui não quer dizer que vai ser uma regra para todo mundo, isso aqui foi um caso específico. Veja que Jesus fala primeiro com um escriba, aí logo em seguida vem este discípulo dar esta declaração. Aí vem aqui o versículo 23, nós iremos ler até o versículo 34. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar
lhe obedecem. Veja que Jesus Cristo, passando para outra margem, né, e entrando no barco, logo após aquelas declarações do escriba e do seu discípulo, se levanta uma grande tempestade no mar, e Jesus Cristo, cansado, pois havia feito muitas coisas, muitos milagres, havia dado alguns sermões, e ele decide dormir um pouco. E de repente se levanta uma grande tempestade que as ondas eram tão grandes, cobria o barco, passava por cima do barco. Mas Jesus estava tranquilo, confiante. E os discípulos começam a clamar a Jesus, pedindo ajuda, pedindo socorro. O versículo 25 diz: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Aí Jesus Cristo diz: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Esse é um dos grandes problemas, é a pequena fé, ou a falta dela. Então nós temos que orar, jejuar, meditar na palavra, para que a nossa fé venha aumentar gradativamente. Aí Jesus Cristo levanta e diz, ele repreende o vento, ele repreende o mar. Aí a Bíblia diz, e seguiu-se uma grande bonança. Bonança significa tempo favorável para navegar, tempo tranquilo, tempo sossegado que dá para navegar. E aí alguém pergunta, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí agora nós veremos o 28 que diz, e tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Olha que interessante. Aqui no versículo 27, os discípulos perguntam, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí de repente, no versículo 29, o próprio demônio diz, Jesus, Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E o próprio Deus é a segunda pessoa da Trindade. Aí diz, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Versículo 30. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Veja que até para entrar em uma manada de porcos, foi necessário pedir permissão a Jesus, reconhecendo que Jesus é Senhor, é Deus, é o Criador. Vamos lá. E ele lhes disse, Jesus disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Interessante, interessante. Ficaram maravilhados com o que aconteceu e pediram que Jesus se retirasse daquela localidade. Interessante que também até os espíritos malignos dá para perceber que são territorialistas, pelo menos estes aqui. Eles disse a Jesus, já que nos expulsa, então nos permita que entre naquela manada de porcos, para que assim os porcos se precipitando continuassem ainda naquele território. Bem interessante, isso aqui dá para pensar e procurar conhecer ainda mais as Escrituras. Deus abençoe, deixe o seu like, compartilhe
Mais uma vez eu digo a todos vós, Maranata.